Olá, meu nome é Bruno Frazão, faço parte do Grupo 5 e eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho de geopolítica das drogas. O narcotráfico ele é caracterizado pela venda de substâncias ilícitas, portanto, é uma atividade ilegal. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que a renda anual de drogas ilegais é de aproximadamente 400 bilhões de dólares, correspondendo a aproximadamente 8% do comércio internacional. E os entorpecentes, eles são distribuídos para o mercado de diferentes formas. O tráfico ele pode ser realizado através de aviões, barcos, caminhões e diversos outros modais. Mas o envio de grandes quantidades normalmente é por containers e eles misturam com arroz, farinha ou, enfim, fumo. E esse mercado ele é amplo e ele expande aproximadamente 5% por ano. A conexão entre tráfico de drogas e conflitos não é novidade. O processo histórico pelo qual um conjunto de drogas psicoativas passaram a ser controladas e depois proibidas trouxe consigo não a utopia proibicionista, mas a produção de um grande mercado ilegal, que ao longo do século XX cresceu em potência e em violência. Essa questão alcançou um alto patamar em 1972, quando o então presidente Richard Nixon declara as drogas como inimigas dos Estados Unidos e por ameaçarem tanto a saúde quanto a ordem política interna e a estabilidade de países e regiões do globo. Por isso, os Estados Unidos declaram guerra às drogas, alegando a necessidade de se protegerem das drogas supostamente produzidas em outros países. A premissa da guerra às drogas é de que o mundo se divide entre países produtores e países consumidores de drogas proibidas. Nessa lógica, os países tidos como consumidores, entendidos como vítimas, teriam o direito de se defender. A divisão estanque entre países produtores e países consumidores nunca se verificou dessa forma, o que não impediu que se cristalizasse como um discurso que exteriorizava o problema, de modo a acionar uma prática de defesa nacional. Assim, em meados da década de 70, os Estados Unidos começam a defender a militarização do combate ao narcotráfico. E com isso, eles apoiam diretamente a formação de grupos de elite antidrogas em forças armadas latino-americanas, com justificativa de combater a produção e o tráfico de psicoativos. A política dos Estados Unidos contra as drogas claramente tinha um objetivo de dominação e imposição de força acima dos outros países. Isso fica muito claro na América Latina, quando a gente vê a imposição que eles fazem em cima dos países andinos, que são obrigados a cooperar com essa política estadunidense. Isso muitas vezes significou uma agressão para a população desses países em nome do interesse dos Estados Unidos. Houve, por exemplo, um esforço muito grande para erradicar a produção de coca na Bolívia, o que consequentemente prejudicou uma parte significativa da população que tinha uma produção legal para sobreviver. E aí, os Estados Unidos, eles ameaçavam esses países, falando que iam cortar algumas linhas de crédito, gerar alguns empecilhos econômicos e o que mais poderia ser criado. Certamente, a gente pode dizer que isso é uma política seletiva em todas as suas esferas. Porque quando a gente fala no âmbito internacional, a gente está falando sobre uma preocupação muito seletiva dos Estados Unidos de combaterem o narcotráfico apenas em países estrangeiros e assim ignorar a plantação em especial da Califórnia. A diplomacia estadunidense ela vai sempre terceirizar o problema e colocar a responsabilidade dessa questão, desse problema de drogas, para outras nações mais fracas, colocando sempre o papel de vítima para si mesma. E usando essa narrativa das drogas, eles sempre conseguem impor a vontade deles e conseguem montar acordos com esses outros países de forma que eles façam essa luta contra as drogas exatamente nos moldes deles, recebendo um certo aporte financeiro. Em todos os aspectos do narcotráfico, o Brasil ele aumenta sua participação muito mais do que as tentativas de combate ou fiscalização. Seja como refúgio para traficantes que estão fugindo,
seja como rota de distribuição para a Europa, seja como fornecedor de materiais químicos para a produção, seja na base para lavagem de dinheiro ou até mesmo para mercado de consumo, o Brasil está sempre presente ali. Por ter proporções continentais, fiscalizar o Brasil não é uma tarefa fácil. Afinal, é um país que faz fronteira com 10 outros países, 3 dos quais são produtores de cocaína, que é a Bolívia, o Peru e a Colômbia. Facções, milícias, comandos, partidos do crime, eles começam a crescer no espaço formado pelo sistema penitenciário e também pelas periferias e pelas favelas. Dentro das prisões, organizações como o Primeiro Comando da Capital, formado em São Paulo, ou o Comando Vermelho, formado no Rio de Janeiro, eles instituíram uma forma de governo que disciplinou essa massa carcerária, transformando eles em obedientes soldados e funcionários. As drogas mais consumidas no Brasil são maconha e cocaína, e ambas são importadas de outros países latinos. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados do mundo inteiro, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo em dezembro de 2012. A gente pode concluir que não há geopolítica das drogas sem segundos interesses, sem interesses bélicos ou bancários, sem interesses de estratégia de política externa ou diplomacia e acordos internacionais, sem o protecionismo em nome da saúde. O grande problema da guerra às drogas é que ela não cumpre a função que ela se propõe. Então ela acaba servindo apenas como um pretexto para gerar ainda mais segregação e legitimar muita violência. Porque afinal de contas, drogas são uma questão de saúde pública. E a gente consegue observar isso num contexto internacional a partir da década de 80, com os Estados Unidos impondo a vontade deles em cima de outros países e usando de uma violência econômica muito forte. E aí quando a gente olha para um contexto brasileiro, a gente consegue enxergar essa reprodução nas cidades, onde a violência contra a população de periferias e favelas é legitimada a partir da ideia de que o combate às facções criminosas precisam ser feito de uma forma com uma dura repressão. Se a polícia entrar de alguma maneira para dar início a essas obras, a bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar. Não tem necessidade de botar a polícia aqui dentro, não. Eles estão querendo usar a obra de habeas corpus para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. Mas a gente sabe muito bem como é ineficaz o uso da violência para esse tipo de questão. Essa situação se inicia justamente da estigmatização das comunidades, que são vistas apenas como um reduto de drogas e de violência. E a grande incoerência dessa relação é sobre como a violência ela é desproporcional. Enquanto em comunidades existe uma violência muito marcante, a gente não consegue enxergar a mesma coisa em bairros mais nobres. Então, a gente pode chegar à conclusão de que na guerra contra as drogas, os narcóticos não são o alvo. São os moradores da periferia.